a paz do Senhor Jesus a todos. E que Deus abençoe de todas as formas, em todas as áreas, a vida de cada um, em nome de Jesus. Mais uma vez eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, e dele colocar esta mensagem no meu coração. Então, Deus nos revela algo importante na nossa vida, e que Ele tem o melhor, e que nós todos teremos conhecimento daquilo que Deus quer para nós, não o que nós quer. Às vezes o que nós quer é errado, e o que Deus quer nunca é errado, sempre é certo, é o certo. Então, olha o que Deus diz para nós nesse exato momento. Essa mensagem não vai ser muito longa, eu creio, mas Espírito Santo é quem sabe, quem vai falar. Nós temos muitos defeitos. Quem não souber disso, coloca a sua mente para funcionar, para você ver como você tem muito defeito. Na época teve um povo que Deus queria libertá-lo de uma escravidão. E aquele povo, com muito sacrifício, começou a acreditar. Do meio para o fim, se escandalizaram a si mesmo. Não acreditou em momento nenhum, do meio para o fim, nas coisas de Deus. Via milagre, passava por cima, fazia que não via. É que Deus sempre faz milagre, nunca deixou de fazer, e nunca vai deixar de fazer, nunca vai deixar de fazer. Mas olha essa mensagem, gente. Isso é não estou falando de Moisés, claro que não. Quem sou eu? Quem sou eu para falar de Moisés? Um homem muito abençoado, muito querido por Deus. Porque senão, com o que ele fez, se ele não fosse querido por Deus, amado, jamais Deus tinha feito aquilo que ele fez com Moisés. Levou ele. Olha, uma coisa é quando a gente peca, blasfema contra o Espírito Santo, não tem perdão, E quanto o homem ainda tem perdão, mas quanto o Espírito Santo não. Então olha o que Deus ordenou a Moisés, e ele no início concordou a fazê-lo. Só que devido ali do povo de Israel, da murmuração, o Moisés começou a se estressar e não saber qual era a ordenança que Deus tinha dado. Ele deixou de lado a ordenança que Deus o entregou a ele. E assim é conosco também. Vê o que você tem recebido, porque as bênçãos de Deus, Deus não prepara as bênçãos dele para nós. Não, já está preparada. Nós é que tem que se preparar para recebê-lo. E assim foi com Moisés. Foi com Moisés. Um homem abençoado,
com a direção de Deus, com o poder de Deus nas mãos, o que ele falava acontecia. Olha só, gente. Mas só que nós podemos evitá-lo. Por quê? Porque aconteceu com Moisés. Nós temos que evitar para não acontecer conosco. Por quê? Porque nós já sabemos que é errado. E que nós temos que acreditar somente em Deus. O Moisés naquele momento não acreditou muito em Deus e acreditou, ou seja, foi pelas vaias, pelas murmurações do povo. Então eu vejo muitos, Deus enviando o povo dele, apóstolos, discípulos, bispos, pastores, aí para conduzir o povo. E o povo, rejeitando ali a ordenança de Deus. Como que esse povo quer ser abençoado? Do jeito dele? Não, nós somos abençoados do jeito de Deus, porque a bênção vem de Deus. Olha o que Deus diz aqui. Em Números, capítulo 20, versículo 7, diz assim: disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirarei água da rocha e darei a beber à congregação e aos animais, e aos seus animais. Olha, Deus mandou Moisés falar com a rocha. Falar. É a mesma coisa de profetizar. Vai sair. Então ia sair a água. O Moisés estava ali com tudo nas mãos. Foi a mesma coisa do mar. Moisés parou, olhou para trás, Faraó aproximou, que eram os egípcios. Moisés não sabia o que fazer. Ali ele com a chave na mão, para destrancar a porta. Olha a situação do ser humano. Nós temos um grande defeito de não acreditar na verdade. E é engraçado que nós acreditamos na falsidade. Aí diz como Deus, raça de ser humano incrédulo. É isso mesmo. É todo mundo entra no meio. Por quê? Porque Deus está propondo ali. Deus está colocando. Só que jamais nós acreditamos. Quando vem a tempestade, nós diz, Deus não está conosco. Então o Moisés se fez desta forma. Moisés se deparou ali com mais. Mas a mais ali que ele deveria ter decidido, que foi ao passar ao mar. Quando chegou no mar, ele não sabia o que fazer. E Deus diz, vai que eu sou contigo. Deus também tem falado para nós. Rapaz, a minha voz está muito ruim, eu estou muito esforçando a minha voz. Só Deus mesmo. Mas isso é engraçado. É um dizer que a gente fala. Porque Deus, ele mostra no curar, ele mostra no realizar ali algo que homem não pode fazer.
ele mostra na proteção, ele mostra naquilo que é impossível a humanidade fazer, medicina, né? É impossível. E algo que acontece ali, que passa uma capa nos seus olhos ou nos nossos olhos, rapidamente nós acreditamos. Isso é uma coisa que a humanidade tem que perceber e tem que deixar para trás a falsidade, aquilo que não serve, aquilo que não é verdade. Por exemplo, Moisés, como eu estou falando aqui, Deus mandou Moisés, ordenou que Moisés falasse com a rocha, para que ela desse água. Ela ia dar água. Deus já tinha ordenado. Deus é quem manda. E Deus ali entregando aquilo para Moisés, Moisés sai e vai diretamente à rocha. Só que Moisés não fala. O Moisés fica tímido. O Moisés, através da ignorância do povo, Moisés segue o povo com a ignorância. Ou tanto que a humanidade, ou seja, Moisés conhecia Deus. E conhecia de verdade. Ele poderia ter evitado, não só da parte dele, como da parte de Israel, que quando ele tocasse, ou quando ele falasse ali com a rocha, a água ia sair. Só que Moisés não cumpriu com a ordenança de Deus. O que Deus está falando conosco agora? Às vezes você não tem recebido o seu milagre. Às vezes você não tem recebido um emprego. O seu processo não é determinado. Você até perde. Às vezes o seu filho está na droga. Você tem pedido. Você tem vários projetos ali projetados e nunca é concluído. Você tem o pai, a mãe ali nas drogas ou no vício, ou o filho, a mãe está ali lutando. Só que ela esquece da realidade. Ela esquece da realidade. Que as bênçãos que Deus tem para nós já está preparado. Às vezes nós diz, prepara, Senhor, para nós essa bênção. Não, já está preparado. Nós é que tem que se preparar para receber. Nós é que tem que se preparar. É melhor nós pedir, Deus, prepara nós para nós receber. Essa é a verdade. Porque nem nós mesmos sabemos se preparar. Nós se preparamos errado. E nisso, ou com isto, nós não recebemos aquilo que nós necessitamos, que é a cura que você pede, é o seu emprego, é o seu processo para ser determinado você vencer, né? Ou mesmo na parte do seu casamento, que eu recebo muitas, né, pessoas dizendo, ora pelo meu casamento. Será que você está pedindo algo certo? Será que você está pedindo naquilo que é realidade para que Deus entregue em tuas mãos? Então Moisés pediu o quê? Moisés pediu água. Moisés pediu água. Na murmuração o povo estava pedindo Deus. O Moisés foi ali com o povo. E Deus ordenou para ele falar. Então isso quer dizer que nós tem que falar para Deus, para nós o quê? Para ele colocar nós de uma forma que sabemos que pedi-lo.
Então Moisés foi lá com toda sua ignorância. É da forma que nós vamos, quando nós vamos falar com Deus. Eu vejo muita gente. Eu pedi a Deus para ele me dar. Não é assim não. Não é assim. Deus sabe de todas as coisas. E ele é muito melhor do que nós pensamos. Sabe por quê? Porque tudo que nós pedimos, se ele dá, a nossa vida não aguenta nada. Nós morremos como um peixe pela boca. Porque o homem é assim. O homem não pode ter nada e quer tudo. Por que ele não pode ter nada? Porque qualquer coisa que ele for ter, ele esquece Deus. E Deus não quer que nós perca a nossa salvação. Em primeiro lugar, aqui é a salvação. Quem foi que Moisés atingiu? O único que dá a salvação a ele. Foi. Ele atingiu de forma extrema ignorância. Atingiu a rocha, que a rocha era Jesus Cristo, é quem ia dar água, é quem dá água para nós. Você já viu num morro uma cachoeira descendo água direto que nunca para? Existe isso para o homem, aos olhos do homem? Não. É difícil. Difícil não, acho que nem acontece. No deserto ter água acontece? Não. Então Deus, ele faz a melhor coisa para nós, até evita de nós se perder. Porque se ele desse tudo que nós pedisse a ele, nós se perderia rapidamente. Já não tinha mais nem ser humano na face da terra, estava tudo no inferno. Porque ser humano é assim. Então, mas olha só, colocando aqui no versículo 8, no versículo 8, Deus diz assim: toma o bordão junta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Ou seja, o que vocês querem, vocês vão receber. Assim lhes tirareis a água da rocha, e darei a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Deus ordenou e o Moisés começou a fazer a ordem. Sabe do que eu estou me lembrando? Muita gente começa a ir para a igreja e quando dá qualquer palavrinha já distorce. Fala, eu não vou mais não, que o pastor tá condenando todo mundo. O pastor está falando algo que Deus não está falando. O pastor falou isso. O pastor, ou bispo, ou padre, pode ser mesmo. Agora eu estou vendo uns padres falar a palavra de Deus corretamente, hein? Falando algo que na Bíblia se encontra. Eu tenho uns 2 padres ali, conheço pelo Facebook, e eles dando ali a ordenança que Deus dá. A salvação só vem de Jesus. Maria, esquece Maria. Maria, se ela não tivesse se espertado, ela tinha se perdido. O Senhor Jesus disse para ela: quem é tu, mulher, para querer me dar ordem? Eu não te conheço. Porque ele disse: o que é meu está junto de mim. Então nós temos uma história, que é a Bíblia, que isso vem para nós, para nos consertar. Deus coloca essas mensagens para nos consertar, para nos alertar o que está acontecendo conosco, e Ele não quer que aconteça. Então Ele diz aqui,
Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse: ouvi agora, rebelde, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros, que era para o povo. Peraí, Deus mandou ele falar com a rocha, Deus não mandou ele falar com o povo. Já errou Moisés aí. Através da mensagem aqui está dizendo, Deus mandou ele falar com a rocha, não mandou ele falar com o povo. E às vezes Deus tem um determinado para você, e você vai lá falar com o pastor, ou com o apóstolo, ou com o bispo, ou com quem quer que seja. Deus está determinado para falar com todos. Deus, ele faz a vontade dele, porque ele pode. E muita gente às vezes descobre que o milagre Deus coloca nas mãos dele e ele quer que outro venha descobrir. E não é bem assim. Se Deus entrega nas tuas mãos, isso é só você e Deus. Então Moisés queria compartilhar com o povo que Deus deu para ele. Não, Deus mandou ele falar com quem? Com a rocha. Com a rocha. E ele foi falar com quem? Com o povo. Será que vai sair água desta rocha? Rebelde, que era com o povo. E o povo está sendo rebelde mesmo. Mas não era para ele falar com o povo. Para falar é com a rocha. E diz aqui, ó. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas. E bebeu a congregação e os seus animais. Agora vem o alerta. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crede em mim. Então o povo não crê em Deus. Eu vou dizer que é o mesmo. Eu não sei se eu já contei um milagre aqui do meu filho. Através de uma comida no colégio. Né? Veio de lá. Ele anunciou para mim, meu filho, tem 5 anos. E ele disse isso. E eu, quando ele disse, à noite, e aí ele ainda com mamão ainda, que sempre ele mamadeira, né? Porque peito mesmo, só 15 dias só. E ali ele falou pra mim que a tia dele, que como é que ele fala? Obrigou ele a comer uma carne verde. E eu não sei que coisa é essa. Fui lá, resolvi até agora. Infelizmente, mas Deus sabe o que faz. Então, quando deu 4 horas da manhã, esse menino começou a doer a barriga, vomitar. E eu orando, eu ia lá, botar meu joelho no chão, né? E ali, esperando por um milagre. Esperando por um milagre ali logo. Eu sou assim, eu só levo no último recurso. Não sei se eu sou ignorante por causa disso, mas eu creio em Deus. Mas às vezes a gente, com tanta oração e não vê o resultado, a gente enfraquece. Só que não é o resultado a forma de Moisés, não. O que ele falava acontecia. Né? O que ele falava acontecia. Então, é algo para nós, como somos menor do que Moisés. Eu vou dizer menor porque a unção de Moisés era muito grande. De Moisés, de Elias, do rei Davi, de Eliseu. Era muito grande a unção. Deus amava esses homens. E aí quando eu vi que o menino estava ficando amarelo, meio verdeado, que não tinha mais nada para botar para fora, eu peguei o menino. Na minha saída eu disse: eu vou levar o menino, Senhor. Não confiando em médico, mas confiando no Senhor que vai usar o homem para dar um remédio, e através desse remédio o teu poder está para curar essa criança.
Esperei para o Senhor curar aqui. Se o Senhor não quer curar, glória a Deus. Saí para o hospital e fui. E através, quando chegou lá, o menino apiorou bem no refazer da ficha. O menino escorregou, ficou branco mesmo, e os seguranças, as enfermeiras, eu glorifico a Deus, porque Deus colocou a mão ali. É para a gente conhecer, na verdade, o poder de Deus, isso. Às vezes a gente acha que Deus não está com a gente, naquela hora de uma situação difícil, que nós quer na nossa hora, não quer nem esperar que os outros vejam aquilo que Deus propõe a nós, que através daquele milagre é para outros ser resgatado, para outras pessoas ver que Deus está vivo ainda. E nós não só quer para nós ver, só quer na nossa mente, na nossa pessoa. Eu quero que você cure agora. Mas tem muito ali do outro lado, o vizinho ali no hospitais, que precisa ver para ele ser resgatado, ele precisa crer. Deus queria fazer aquilo com Moisés, para que mais uma prova, aquele povo que não estava confiando em Deus, que confiasse. Só que através da ignorância de Moisés, aí o povo ia crer. E nós que fazemos a obra de Deus, às vezes nós leva ao contrário do que Deus manda nós fazer. Eu estou numa igreja lá e eu vejo, eu que cada um pro seu lado, o que eu puder, se Deus mandar falar, fala para ele, eu tenho que falar, né? Mas enquanto Deus não fala, nós temos que ficar calados. Mas eu vejo muitas coisas erradas a meus olhos. Não estou dizendo que é errado aos meus olhos, que eu vejo é coisa errada. Então, mas olha só, Deus queria fazer aquele milagre na vista daquele povo, mais uma prova que Deus era com eles, com aquele povo. E não precisava milagre, não precisava Moisés morrer às tripas. Não, era só falar. No mar tomei para a beira, o quê? Deus falou: você espera por quê, Moisés? Eu não já te entreguei nas tuas mãos. O que você quer? Manda o povo marchar. Outra. Quando Deus falou assim: manda reunir o povo também, Moisés, que eu vou dar carne para este povo. Você vai tirar de onde? Você vê, filho, como que é o ser humano. Um homem abençoado como Moisés. Deus falou assim: você é o resgatador. Vai que eu sou contigo. E fez uma prova ali imediatamente para Moisés saber que ele era com ele. Mas infelizmente o homem é assim. Ele não acredita em Deus. Ele é por veneta, o homem. Acredita ali um segundo e outro. E 55 segundos ele não acredita. É melhor falar assim. 5 minutos. Falando assim, 5 minutos ele acredita. 5 minutos ele acredita em Deus. E 55 minutos não acredita, que é para dar 1 hora. Dentro de 1 hora ele perde 55 minutos. Não acreditando em Deus. O homem é assim. Porque senão a vida do povo já tinha mudado. Mas olha só, gente. Então através da criança, eu vi um milagre. Um milagre, mas eu vi no hospital para quê? Para que aquelas enfermeiras, os médicos, a médica não se conteve. Eu fiquei impressionado com o que a criança disse. Quando não estava achando sangue nele, na veia, para colocar agulha, para dar o soro, não achava, nem a veia não estava achando. Ela via quando colocava a agulha, a veia sumia. E o menino, Deus, ali entrou, o Espírito Santo entrou no menino, falou, Deus ali, e disse
não me fura mais porque eu já estou curado. Papai do céu já me curou. Gente, eu fiquei emocionado. Eu não aguentei não, nem enfermeira lá, todo mundo perguntou o que ele falou de novo, fala de novo. E aí não teve jeito, né? E ele começou a reagir, aí a médica viu que não era coisa de homem. E eu, como acreditando sempre, eu fui, mas... Então é isso, gente. Às vezes nós não acredita e nós quer fazer do nosso jeito e termina complicando a nossa vida com Deus. Moisés complicou a vida dele com Deus. Deus levou ele? Levou. Mas ele viu a terra prometida? Ele foi lá? Ele entrou? Não. Por quê? Por causa da ignorância. Então, se ele estava de forma aflito por causa do povo, por que ele não pediu direção a Deus? Deus, eu estou sem direção. É o que nós temos que fazer. Senhor, nós estamos sem direção. Então é o que Deus fala para nós agora, que sempre as bênçãos dele estão prontas. Agora, nós é que não estamos prontos, e nós temos que ficar prontos para nós receber. Porque não adianta nós receber algo que nós não sabemos conduzi-lo. Você não pode receber um cargo de um advogado que você não sabe a função. Você que não é advogado, você que não é juízo. Por exemplo, um pedreiro vai lá receber o cargo de um juiz. Ele sabe conduzir aquele cargo? Não sabe. Então é algo que nós temos que se preparar. É nós que temos que se preparar, porque Deus, as coisas dele é preparada. Então ele diz aqui: mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crede em mim, para mim santificar-te, santificar-te diante dos filhos de Israel. É o que eu falei ainda agora. Por isso, não farei entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Santificou neles. Então você vê, aí diz: enviou Moisés de Cade mensagem ao rei do Edom. Isso aqui é uma coisa muito importante para a nossa vida. É nós saber conduzir as coisas que Deus tem para nós. É nós saber recebê-lo. Tem gente que nem um presente de outra pessoa sabe receber. Avalie as coisas de Deus, que é mais pura e é verdadeira. Então Deus está dizendo para nós se consertar, para nós receber as coisas dele. Não é qualquer coisa as bênçãos de Deus, não. E o que nós precisamos também não é qualquer coisa, não. Primeiramente é a nossa salvação. É nós sabê-lo, conduzi-lo, ali o caminho da nossa salvação. Como diz lá em, não sei se é em Mateus ou em Lucas, primeiramente nós temos que preparar o nosso reino. E as outras coisas serão acrescentadas, vindo por Deus. Quando você tem um reino ali na sua mão, o reino de Deus, que é ali a preparação, infelizmente as outras já estão conduzidas porque você já tem a sabedoria de Deus. Como diz lá no 1 Coríntios 2, se eu não me engano, que fala desta forma. 1º, 2º, o homem, será que é 2?
1 Coríntios 3. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então as coisas de Deus é espiritualmente, né? Deus é espírito, né? Então às vezes nós pedimos algo sem estar preparado, e nós não sabemos conduzi-lo. E ver que no início desta resgatação do povo de Israel começou de Moisés. Ele estava lá, né? E até orava ao Senhor para resgatar. Ele não aceitava aquele povo ali sofrer. Então Deus viu Moisés com aquela atitude. Deus falou: pois você vai resgatá-lo. Então foi Moisés que teve a iniciativa para resgatá-lo, aquele povo. Então e no momento que era para ele fazer, que era mais uma prova que Deus era com aquele povo, o Moisés quis fazer as coisas de Deus, tirou do foco, ou seja, da verdade de Deus, e queria botar a verdade dele. E nós, seres humanos, somos assim. Nós achamos que conserta a Deus, mas Deus já é consertado. Deus é verdadeiro. Nós é que tem que se consertar. E quando não dá certo, é porque nós ainda não se consertamos. Hoje eu estava na igreja falando, uma senhora veio pedir uma oração. E aí ela falando que assim, não sei se era uma jovem. E aí a gente eu determinei lá. Só que ela falando assim, mas ela tá assim. Eu falei assim, você que tá falando. E ela, ou seja, não adianta, quando a pessoa não entende as coisas espiritual, não adianta você ir para a igreja e pedir uma oração. Infelizmente é assim. Não adianta eu falar, eu vou orar umas 60 vezes ou 100 mil vezes, e você determinando que ela tá doente da mesma forma. Não adianta. Não adianta. Né? Pode ver que aquela mulher que estava com fluxo, vê que é algo importante, que ela disse: se eu tocar na orla dele, eu serei curado. Eu tenho certeza disso. Ela falando, a mulher: ele não precisa me abraçar. Pela atitude daquela mulher, a conversa era essa. Ele não precisa me abraçar, não precisa determinar. Não, eu vou determinar. Se eu tocar na orla dele, da roupa, eu serei curada. E assim se foi, né? E o Senhor Jesus diz: a tua fé te salvou, né? Então, se alguém vai pedir, se ela não está com fé, mas deixa aquele que vai determinar colocar a fé dele, e ela tem que ficar calada. Não é assim? Eu entendo assim, né? Então, mas enfim, o ser humano, ele não sabe o que está pedindo. Não. Por exemplo, ele quer que... Eu queria que Deus fizesse um milagre no meu filho naquele momento, que eu estava orando, que eu não queria levar ele para o hospital. Eu queria que ele fosse curado lá dentro da minha casa. Infelizmente não foi, porque é o querer de Deus. Falou, não, ele tem que ir no hospital, porque lá dentro do hospital tem alguém para ver, porque precisa ser resgatado. A minha obra é assim. A minha obra funciona, é assim. A minha obra funciona, é assim. Você não tem que ficar na sua casa. Você é um ganhador de alma.
Você é um mensageiro meu. Então leva teu filho e lá vai ter gente vendo o que esse anjo vai falar. E através disso tem gente que vai ser resgatado de lá. Vai acreditar em mim. Então foi o caminho que eu entendi, né? Através da reação, né? Tanto do meu filho como da reação que eu vi que Deus fez, foi isso. Então Moisés, levando lá para Moisés não era para ele se incomodar com a murmuração do povo, não. Ele era o resgatador do povo. Então ele tinha que pegar a ordenança de Deus e fazer aquilo ali tudo direitinho para que o povo visse e cresce. Se não cresce, problema do povo. Mas Moisés tinha tirado dele da reta. É o que nós tem que fazer. Nós tem que acatar ali a ordenança de Deus. Né? E aí, com tudo feito, Deus falou, agora leva teu filho para casa que teu filho está curado. Infelizmente estava mesmo. Acho que eu dei remédio uma vez só. Quando chegou em casa, o médico passou um remédio lá, eu levei, dei uma vez lá e ele falou, eu não quero mais tomar remédio não, que eu já estou curado. É assim, uma coisa que assim, que acontece com ele, é um milagre. Né? Ele é um milagre mesmo, meu filho. Glória a Deus por isso, que Deus sempre é na vida dele. E ele tem mostrado para mim as coisas também. Né? Mostrado mesmo. Como que se o que Deus está falando, tem hora que ele fala lá. Papai está falando, papai, o Deus está falando isso conosco. E eu tenho que ouvir. Quem sou eu para não ouvir? Então, gente, quando Deus fala, nós tem que ouvir, nós tem que fazer o máximo para fazer o que Deus está pedindo. E aí vai dar certo. Mas não vem dizer que prepara as bênçãos, Senhor, para mim. Não, já está preparado. Já está preparado. Deus já estava preparado ali a bênção para Moisés, para aquele povo. Só que Moisés estragou a vida dele. Foi. Então nós tem que conhecer mais a Deus. Porque às vezes nós dizemos assim, Deus é grande. Só porque ele cura? Não. Deus é grande porque ele é grande mesmo. Nós não sabemos o tamanho dele não. Sabemos não. Tem gente que diz, eu conheço a Deus. Conhece nada, rapaz. Conhece nada. Vem uma tempestade aí, ele se desmancha todinho de medo. E conhece a Deus? Rapaz, às vezes eu sou ignorante com isso, eu sou mesmo. Eu tô ali no caminho para mim focar, eu tô focando meus olhos em Deus e ali no caminho de Deus. Mas quem conhece a Deus? A palavra de Deus diz, só o Espírito Santo é quem conhece a Deus. Homem não conhece não. Homem não conhece não. Fosse por isso Moisés tinha conhecido. Quem não era Moisés? Elias. Quem não era Elias? Uma mulher botou Elias para pedir a morte. Para aí, pessoal. Vê como é o ser humano? E conhece a Deus? Então você vê, nós estamos agora num dia difícil. Eu vejo muita gente aí já esgotado ali na fraqueza. Na fraqueza. Já vem, não tem mais jeito. Eu falei, peraí, se não tem mais jeito, para que você veio aqui então? Não é assim? Às vezes eu sou chamado de ignorante, mas não, porque ela vem, eu vim pedir a Deus que para mim não tem mais jeito. Aí é outra coisa. Mas se ela fala que não tem mais jeito, se não tem mais jeito, por que ela vai? Agora, se é para ela, mas para os outros tem, através dos outros tem, aí é uma coisa. Né? Então, o nosso falar, a nossa reação, às vezes estraga a nossa vida. Então, Deus está falando, né? Para nós se consertar diante de Deus, para que as bênçãos cheguem em nós, cheguem na nossa vida. Tá bom, gente? É só até aqui que Deus, Espírito Santo, é só até aqui. Disse, para.
Então, mas eu quero agradecer a Deus por este momento maravilhoso que Ele colocou na minha vida, na minha mente, no meu coração. Espero que vocês tenham entendido o que Deus quis falar conosco. Eu entendi muito bem, né? Não sei se eu falei do jeito que era para falar, porque eu não sei falar bonito, mas Deus fala assim, não fala bonito, fala o que eu estou mandando. Fala do jeito que eu mando falar. Que bonito só Deus sabe falar, viu? Só Deus. Então, fica na paz, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus o permitir. Amém. Em nome de Jesus.